Olá, galera, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje será sobre regência nominal, mas nós vamos falar também sobre regência verbal. O que é regência? Gente, a regência verbal e a regência nominal, ela ocorre entre os diferentes termos de uma oração. Ela ocorre a regência quando um termo regente que apresenta um sentido incompleto sem o termo regido, ou seja, sem o seu complemento, tá? E aqui nós vamos falar um pouquinho o que é regência nominal. A regência nominal, por exemplo, ela indica a relação que um nome, o termo regente, estabelece com o seu complemento, que é o termo regido, através do uso de uma preposição, tá? E os exemplos aí de verbal preposicionados, por exemplo, os verbos que são preposicionados através da regência, nós temos o verbo assistir, obedecer, assistir a, obedecer a, avisar a, sempre com a preposição a. Aí nós temos uma tirinha que eu coloquei para você, tenho medo de avião. Logo seguinte, tenho medo de filme de vampiro. Aqui na primeira, tenho medo de quê? De avião. Temos aí uma preposição de, que está indicando que a pessoa tem medo, Eu tenho medo. Tem medo de quê? De avião. Então, tá aí a preposição de. Então, aqui é uma regência nominal. O termo é regido. O termo, por exemplo, nominal, ele indica aí o nome, o termo regente, tá? E o termo regido precisa o quê? Da preposição. O termo regido é o avião que precisa da preposição. Logo, na tirinha seguinte, ele está dizendo, eu tenho medo de filme de vampiro. Ele também está fazendo uso da preposição de. Na terceira, eu morro de medo de tubarão em piscina. Ele está dizendo que ele morre de medo de quê? De tubarão em piscina. Também temos o que? A preposição de. E aqui, que vocês observarem, tem algumas atividadezinhas aqui que elas já estão marcadas, Já estão marcadas, já estão respondidas para vocês observarem. Mas isso é o caso de regência nominal. Nós vamos para a questão seguinte, Por que... E aqui fazer perguntinha, por que alguns nomes exigem complemento? Você já estudou palavras que podem ter origem em outras já existentes. Alguns substantivos e adjetivos derivam de verbos transitivos, ou seja, verbos cujo sentido exige uma complementação que pode ser preposicionada ou não. Como eu falei para vocês sobre os verbos, por exemplo, de regência nominal, regência verbal, que precisa do uso da preposição, é que eu coloquei, regência verbal. Aí temos lá no início, verbo transitivo, respondi ao questionário na semana passada. Aqui vocês podem ver, ao questionário é um complemento verbal, tá? E aqui na segunda, alguns consumidores resistiram ao novo slogan. E aqui vocês podem ver que resistiram, que vem do verbo resistir, é um verbo transitivo, assim como respondi, do verbo responder, também é um verbo transitivo. E ao novo slogan, o complemento o quê? Verbal. Então aqui nós temos, quando o complemento é verbal, nós já sabemos que a regência é verbal. Quando o verbo, por exemplo, o verbo responder, está aqui na forma respondi ao questionário, nós vamos observar e sabemos que o verbo ele é transitivo. E você vai achar aí o complemento e você vai saber que essa regência ela é verbal. E como saber que a regência é nominal? Então vamos lá. A resposta ao e-mail será enviada ainda hoje. Então nós temos o que? Substantivo. Resposta é o que? Não é um verbo, é um substantivo. Complemento nominal ao e-mail é um complemento. Esse material é resistente o que? Ao calor. Adjetivo, resistente, que vem de resistir. Então, quando nós colocamos o verbo resistir, quando você transforma esse verbo em complemento, você transforma ele em adjetivo
ou em advérbio, você tem o quê? Uma regência nominal, que ele vai aqui, ó, resistente, de resistir. E ao calor é um complemento nominal, porque ele está completando o quê? Complementando o nome, complementando o substantivo e não o verbo, tá? Se você olhar o complemento, todo o complemento tem que estar direcionado o quê? Ao início, ou ao verbo ou ao substantivo. No caso da regência verbal, o complemento ele está direcionado ao verbo, por isso que ele é um complemento verbal. Já na regência nominal, o complemento, que está vermelhinho aí, ele está direcionado o quê? Ao substantivo, que é a resposta, e ao adjetivo, que é o calor, que aqui tanto faz o substantivo, na regência nominal, tanto faz ser substantivo, adjetivo ou advérbio, tá? Então, vamos para a última questão aqui. Então, nós temos explicando aqui, predicado nominal, que ele apresenta um verbo de ligação que une a qualidade, que é o núcleo nominal, ao sujeito. Predicado verbal, que é para vocês não errarem mais. Apresenta um verbo significativo, que é transitivo ou intransitivo, como núcleo. E a outra, predicado verbal, que apresenta dois núcleos, um verbo significativo, que é núcleo verbal, e um nome, que é o núcleo nominal. Tá, pessoal? Então, essa é a nossa explicaçãozinha de hoje. Aqui tem alguns exemplos logo ali em cima, ó. Eu coloquei para vocês sobre um predicado verbo nominal, que também existe, o predicado verbo nominal. Ele apresenta dois núcleos, verbo significativo, o núcleo verbal. É um nome, núcleo nominal. Então, nesse você pode classificar se ele é predicado só nominal, só verbal ou verbo nominal. E aí você sempre pergunta ao verbo o que está acontecendo na oração. Aqui, ó, a maratonista, na última frase, tá? Nós temos a primeira, a segunda e a terceira. Na última frase, a maratonista chegou vitorioso. O maratonista chegou vitorioso na reta final. Nós temos quem chegou vitorioso? Vamos achar o sujeito. Quem chegou vitorioso na reta final? O maratonista. Já achei o sujeito. Destaquei o sujeito. O maratonista fez o quê? Chegou vitorioso na reta final. Vamos achar o verbo, chegar, né? É o núcleo. Vitorioso, nós sabemos que é um adjetivo aí, né? E na reta final, então nós temos o quê? Dois núcleos, chegou e vitorioso. Então, predicado verbo nominal. Então, aí a mesma coisa nós faremos com predicado verbo nominal. Nós vamos fazer a mesma coisa com predicado nominal e predicado verbal. Sempre pergunta ao verbo para poder achar o sujeito, tá? E ao sujeito depois para poder achar o predicado. Tá ok? Então, essa foi a nossa dica de português de hoje, tá? E na próxima aulinha nós teremos dicas de crase, tá ok? Fiquem com Deus.